Boa noite. Satisfação imensa de poder estar aqui de volta, poder estar compartilhando uma palavra. Hoje um dia tão especial, né? Sexta-feira, onde Jesus foi crucificado. E pra gente que é servo de Deus é um dia muito especial. E o pessoal tá chegando aí, a gente tá compartilhando de uma palavra que Deus ministrou no meu coração e espero que essa palavra ela possa alcançar o teu coração também, né? Em nome de Jesus. E para você que já está aí na live aí, ó, irmão, pega a sua Bíblia lá. Tá lá, dá um tempo para pegar a tua Bíblia. Pega lá a tua Bíblia e abre lá em Lucas 23. Lucas 23, do versículo, a gente vai estar lendo aqui do 32 e o 34. E essa passagem ela fala da crucificação de Jesus, né? Onde Jesus foi levado ali para aquela cruz para ser crucificado. E ao terceiro dia o nosso Redentor voltou. Fala aí, Marcela. Um abraço. Voltou para mostrar, né, que ele venceu a morte. Então, a gente vai estar lendo aí Lucas, do 32 ao 34, que fala... Vamos lá. 32. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à esquerda. Eu falei 34, mas vou ficar aqui no 33. Porque, amados, essa passagem ela fala da crucificação de Jesus. E Jesus, ele é o centro da nossa vida. Jesus, ele é importante para a nossa vida. Mas o que eu queria destacar aqui nessa palavra, nessa mensagem, e o título dessa mensagem vou fazer uma pergunta para você, irmão. De que lado da cruz você está? Vou repetir. De que lado da cruz você está? Essa é o título dessa passagem, dessa mensagem. E aqui a gente vai estar destacando aqui os 2 homens que foram crucificados ao lado de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele é o centro. Não vamos tirar o mérito de Jesus nunca. O Senhor é o centro da nossa vida. Mas eu fiz uma reflexão aqui desses 2 homens que estavam morrendo ao lado de Jesus. E aqui nesta passagem da Escritura de Lucas, nos leva ao Monte Calvário. E, irmãos, aqui encontramos 3 homens sendo crucificados. 3 homens sendo mortos. Estão me ouvindo bem aí? Tá saindo legal o som aí? Então a gente vai estar aqui falando dos 2 homens ao lado do Senhor. E eles, por serem criminosos, eles foram crucificados ao lado de Jesus. E, irmãos, eu quero olhar em ângulos diferentes para essa mensagem. Eu sei que muitas pessoas pregam essa mensagem e com certeza a mensagem está sempre pregada voltada para a cruz, para a morte de Jesus. E nós estamos nesse dia de hoje, né, na crucificação de Jesus. Mas eu quero olhar para um ângulo diferente desta mensagem. Eu quero olhar para aqueles 2 homens que estavam morrendo ao lado de Jesus. A Bíblia não diz exatamente o que esses homens que eles fizeram.
A Bíblia não diz exatamente o que eles fizeram para sofrer aquela execução. E aqui nesta leitura de Lucas, Lucas chama eles de malfeitores, o que significa simplesmente aquele que comete delito contra a lei. Já em Marcos e Mateus, os chamam de ladrão. Amados, então a lógica seria o lógico supor que estes homens provavelmente eles roubaram algo para poder estar naquela situação, para poder estar sendo condenado naquela cruz. E aqui no versículo 33 que nós lemos, que um daqueles homens foi pendurado ao lado direito de Jesus e o outro à esquerda de Jesus. Então, o que eu quero destacar nessa mensagem, irmãos, de que lado da cruz você está? A gente vai ver aqui na leitura os lados que aqueles dois homens estiveram. E é a pergunta que eu faço a você nesta noite, numa sexta-feira santa, onde o Senhor foi entregue naquela cruz. De que lado da cruz você está? Aqueles dois homens, eles estavam em lados diferentes da cruz. E com isso em mente, eu quero falar sobre este assunto. De que lado da cruz vocês estão? Aí eu pesquisei, o nome de um daqueles ladrões era Dima. Dima estava à direita de Jesus. Atenta os seus ouvidos para o lado da cruz. Dima estava à direita de Jesus. E Gesdra à esquerda de Jesus. E Gesdra era um homem muito mau, que não se arrependia dos seus erros, dos seus pecados. Gesdra não é eu creio que Gesdra era o tipo do camarada que tinha amargura no teu coração, tinha um sofrimento no seu coração, e ele mesmo diante ali do lado de Jesus, ele não se arrepende dos seus pecados, ele não reconhece o teu erro. Então um estava à direita e o outro estava à esquerda de Jesus. Irmãos, um estava negando a sua culpa, enquanto o outro admitia o seu erro, a sua culpa e seus pecados. E a gente for ver aqui na Bíblia, realmente, um se negava. Um negava a sua culpa, um negava o seu erro, e o outro assumia a sua culpa. O outro assumia teus pecados. No verso 39, vemos o ladrão do lado esquerdo do Senhor dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele estava negando a sua culpa. Ele não queria pagar pelos seus erros. E isso muitas das vezes acontece com muitas pessoas. Elas não querem pagar pelos seus erros, pelos seus fracassos, que têm investido em algo errado na própria vida. Então muitas pessoas não querem pagar pelos seus erros. E aquele homem ali do lado de Jesus, que estava à esquerda, ele não queria pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. Então, amados, e lá no verso 40, já o outro homem, ele se arrependia e dizendo: tu nem ainda temes a Deus, vendo que tu estás na mesma condenação? Então aquele outro homem, o que estava à direita de Jesus, Dimas, ele assumiu o seu erro, ele assumiu os seus pecados. E, amados, há muitas pessoas que sabem que estão erradas, sabem que estão vivendo em pecado, mas sempre estão querendo culpar alguém, sempre estão querendo atribuir os seus fracassos a alguém.
não assume a sua culpa, o seu pecado, não assume aquilo que está cometendo, o teu erro. E aquele homem ali, do lado de Jesus, à direita, o Dimas, ele assumiu o seu erro, ele assumiu o seu pecado, ele teve a honestidade com ele mesmo, ele aceitou que ele deveria confessar o teu erro diante de Jesus. E a oportunidade que ele teve ali naquele momento, eu creio, irmãos, ele teve alguns minutos ali de vida ao lado de Jesus. Ele entregou a vida nas mãos de Deus. E trazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia, eu creio que tem muitas pessoas que ainda têm muitos anos para viver. E vocês estão tendo a oportunidade de se entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Vocês estão tendo a oportunidade de viver ao lado direito da cruz. Você está tendo a oportunidade de reconhecer o teu erro e confessar ao Senhor. Então aquele homem, ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconheceu o teu erro. Ele reconheceu que eles estavam sendo levados para a cruz porque eles pecaram, eles erraram. Então, conforme eu falei no começo da live, vamos estar atento ao lado da cruz. E de que lado da cruz você está? Qual é o lado que você quer estar na cruz? Porque o Senhor, ele nos dá o direito de escolha. Jesus, ele não obriga ninguém a caminhar com ele. Ele nos dá o direito de escolher. E nós, seres humanos, é que façamos as nossas escolhas. Então, precisamos escolher o melhor para a nossa vida. E o melhor vem de Deus. O melhor é Jesus. Hoje é um dia tão especial na vida do ser humano, aonde ali o nosso Redentor foi levado até aquela cruz. E a dívida foi paga. Ele pagou com sangue pela minha vida e pela sua vida. Então, queridos, o melhor caminho é o caminho do Senhor. A melhor escolha que possamos fazer na nossa vida é viver ao lado do Senhor. E aquele homem ali do lado da cruz, que estava ao lado direito de Jesus, ele não perdeu a oportunidade naquele momento. Ele só tinha alguns minutos da sua vida. E você não tem minuto. Talvez você tenha muito tempo, tem anos de vida ainda. E o que você tem feito com a sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Qual é a posição que você tem tomado com a sua vida diante do Senhor? Porque ele morreu, não foi por mim que sou servo de Deus, ele morreu pela humanidade. Então ele morreu por você também, que não tem ele no coração. Então é o momento de você fazer uma reflexão e saber como você está conduzindo a sua vida, para onde você está direcionando a sua vida. Então, irmãos, minhas irmãs, faça essa reflexão. De que lado da cruz você está? De que lado da cruz você quer estar? Então aquele homem que estava à direita, ele reconheceu que de fato eles estavam pagando pelo preço. Eles estavam pagando o preço do seu pecado. E aquilo, irmãos, nós colhemos o que plantamos. Eu costumo dizer que quem planta o amor colhe Jesus. E quem planta o ódio colhe as trevas, colhe o inferno. Talvez você possa estar com um coração amargurado, um coração que não consegue liberar o perdão, que não consegue se arrepender dos seus pecados. Irmãos, este é o momento de você fazer uma reflexão. Esse é o momento de você com Deus,
Aproveite esse momento, essa sexta-feira, onde Jesus foi levado à cruz, e vê se tem sentido a morte dele naquela cruz por você. Porque a morte dele naquela cruz tem um grande sentido na minha vida. Porque se ele não fosse para aquela cruz, se ele não pagasse pelos meus erros, pelos meus pecados, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Então a morte de Jesus já tem que ter um grande sentimento. Ela tem que ter um sentido na nossa vida. E aquele homem ali, ele não perdeu a oportunidade dele. Quando ele aceitou os seus erros, quando ele entregou a vida nas mãos do Senhor. E ele estava admitindo os seus erros, as suas culpas. Ele estava admitindo os seus pecados. Amados, pecados confessados é pecados perdoados. Quando nós erramos, estamos admitindo os nossos erros. E entenda uma coisa, irmãos. Se as pessoas querem se acertar com Deus, elas têm que admitir os seus erros. Porque só vão se acertar com Deus aquelas pessoas que estão erradas. Então, se você está errado, admite seu erro. Confesse a Deus. Clame ao Senhor. Peça perdão ao Senhor de tudo que você tem feito que não agrada ao coração dele. Então, queridos, conforme eu falei aqui, se as pessoas querem se acertar com Deus, elas têm que admitir os seus erros, confessar os seus erros para Deus e se arrepender dos seus pecados. E quem se arrepende dos seus pecados garante a sua vida no paraíso. Foi o que aconteceu com Dimas, que estava à direita do Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu de tudo que ele havia feito naquela caminhada dele, de loucuras. E há um momento, irmãos, que Deus tem nos dado de nos arrependermos. Eu costumo sempre falar da minha vida, do que eu era, o que eu vivi. E quando o Senhor me deu essa oportunidade de eu me arrepender, eu me arrependi de tudo que eu tinha feito de errado. E hoje eu confesso que o Senhor mudou na minha vida. O Senhor mudou a minha história. Eu creio que há muitos amigos que estão vendo essa live aí. Tem amigos que são servos de Deus, mas também tem amigos que não são servos de Deus. E aqueles amigos que me conheceram, sabem o quanto eu vivi, do que eu vivi. E eu te trago uma reflexão nesta noite, meus amigos. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida na mão de Deus. Confessa ao Senhor como o seu único Salvador. Porque o melhor vem do Senhor. A morte do Senhor naquela cruz tem que ter um sentimento na tua vida, tem que ter algo profundo na sua vida. Então se arrependa dos seus pecados, irmãos. Algumas pessoas não se arrependem pelo que fizeram, elas só se arrependem porque foram pegas e descobertas. Irmãos, ali um daqueles homens percebeu a sua condição e o outro estava cego à sua condenação. Se uma pessoa nunca foi salva, ela está perdida. E é verdade, irmão. Se uma pessoa ela nunca foi salva, ela está perdida. E a salvação está no Senhor. O Senhor que se entregou, o Senhor que morreu por mim e por você. Eu confesso a vocês, irmãos, que nesse dia de hoje, eu não consigo ver muito o filme de Jesus, porque bate em mim uma tristeza, uma tristeza tão profunda, quando eu vejo aquelas cenas de Jesus sendo açoitado, sendo castigado. E aí eu paro para pensar, na época que eu não servia ao Senhor, e eu penso, cara, como eu não dava valor a Cristo. E tudo que ele passou naquela cruz ali, aquele sofrimento dele naquela cruz, ele sendo posto ali
as pessoas zombando dele, ali o chefe, os soldados zombando de Jesus, e eu não dava valor algum para aquilo. E por isso que eu não consigo ver o filme de Jesus, que eu choro. Eu choro. Porque eu sei que teve alguém que morreu por mim. Porque eu sei que teve alguém que derramou o seu sangue para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, quando eu vejo o filme de Jesus, me dá muita tristeza em saber que tem pessoas que viram as costas para o Senhor, em saber que tem pessoas nesse momento que estão se divertindo, não estão nem aí para Jesus. E muitos ainda sabem que Jesus morreu por você, mas não querem ter esse compromisso com Jesus. Então, amados, isso me enche meu coração de tristeza. Mas graças a Deus, eu pude contemplar a graça do Senhor. E você também pode, irmão. Você tem essa oportunidade hoje de fazer essa escolha para a tua vida. Você pode fazer essa escolha para a sua vida de caminhar ao lado do Senhor e viver como aquele homem ali do lado direito, Dimas, fez. Ele tinha alguns minutos, alguns segundos de vida. E ele estava ao lado de Jesus e ele não perdeu a oportunidade. Enquanto muitas pessoas têm muito tempo de vida e têm perdido a oportunidade de entregar a vida nas mãos do Senhor, têm desdenhado da palavra do Senhor. Amados, no verso 42, e disse a Jesus, um daqueles homens: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E lá no verso 43, Jesus disse-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o que Deus tem para fazer, Ele faz hoje. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai te abençoar hoje. Não vai ficar para amanhã. Deus nunca vai falar para você depois. Ele vai fazer hoje. Você se arrependa dos seus pecados, entrega a tua vida na mão do Senhor, que Ele vai fazer um milagre na tua vida hoje. O Senhor quer fazer algo na sua vida hoje. E Ele falou para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Então o Senhor tem pressa de agir na tua vida. O Senhor quer agir na sua vida, irmão. Mas Ele só vai agir na sua vida se você permitir. Ele só vai fazer algo na tua vida se você deixar, irmão. Porque o Senhor, Ele nos dá o direito de escolher qual é o caminho que queremos andar, qual é o lado da cruz que queremos estar. Essa escolha é sua. Basta você fazer a escolha certa, que Deus vai te abençoar. E Ele falou para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. O que Deus tem para fazer na tua vida, irmão, minha irmã, é hoje. Deus quer fazer hoje na tua vida. Deus quer fazer hoje na sua casa. O milagre vai entrar na tua casa hoje. Deus quer te abençoar na tua finança hoje. Deus quer abençoar a tua saúde hoje. Então confesse ao Senhor como teu suficiente Salvador, porque o milagre vem de Deus. Então, irmãos, aquele homem que estava ao lado direito, Dimas, ele foi levado ao paraíso, ao lado de Jesus. O ladrão que estava à esquerda morreu e foi para o inferno. E o interessante de tudo, irmão, ele morreu com Jesus ao seu lado. E quanta gente tem morrido com Jesus ao seu lado, mas não se arrependem. Estão com o coração cheio de mágoa, coração duro. Quantas pessoas têm perdido a sua vida com Jesus ao seu lado. Quantas pessoas têm visto os milagres do Senhor, mas por conta de um coração ferido, um coração duro, cheio de amargura, não tem se arrependido. Foi o que aconteceu com aquele ladrão que estava à esquerda de Jesus.
Amados, a Bíblia não diz como aqueles ladrões viveram as suas vidas na infância. Mas eu creio aqui, pensando, deveria ser um homem sofrido, um homem que viveu num lar conturbado, um lar onde não havia amor, um lar que deveria viver em conflitos. Talvez por isso fez aquele homem ter aquele coração tão duro, um coração cheio de mágoas. Mas Jesus, quando veio a este mundo, ele trouxe o amor. Jesus trouxe a paz. E quando nós nos arrependemos, o Jesus, ele transforma o nosso coração. Ele transforma as nossas vidas. Se aquele homem, o Gesdra, que estava à esquerda de Jesus, se ele tivesse entregue o seu coração ao Senhor, Jesus tinha transformado a vida dele. Jesus quer transformar a tua vida, irmão. Ele quer mudar a tua história. Hoje é o dia que nós temos que olhar para aquela cruz e ver que o nosso Redentor vive. Jesus venceu a morte por mim e por você. Ele derramou gotas de sangue por mim e por você. Ele foi açoitado, ele foi massacrado por mim e por você. Jesus cumpriu a missão por mim e por você. E ele só pede para que nós aceitamos ele como Salvador da nossa vida. Mas aquele ladrão não teve essa visão. Ele não teve esse pensamento. Ele não pensou que ele poderia ter uma vida plena de paz. E ele morre ao lado de Jesus. Ele morreu ao lado do Senhor, do Salvador, o homem que veio para salvar a humanidade. Muitos que estão com o coração duro estão pagando com a vida. Estão pagando com a vida, com a própria vida. Há pessoas nesse mundo que têm um coração tão duro que não conseguem liberar um perdão. Não consegue perdoar um parente, um pai, uma mãe, um filho. E com isso está direcionando a sua vida para o inferno. Irmãos, hoje é o dia do milagre na sua vida. A morte de Jesus na cruz, ela tem que ter algum sentimento para você, irmão. Porque ele morreu por conta da humanidade. Irmãos, aqueles 3 homens que foram levados para morrer naquela cruz, cada um tiveram uma morte diferente. Prestem atenção no que eu quero falar. Conforme eu falei no começo, Jesus é o centro de tudo. Ninguém vai tirar a honra do Senhor. Mas eu atentei aqui para esses 2 homens que estavam morrendo ao lado de Jesus. A oportunidade que eles estiveram ao lado de Jesus. E um jogou fora a sua oportunidade. Então, trazendo para o dia de hoje, a oportunidade que Deus tem dado para cada um de nós, para vivermos ao seu lado. E muitos têm jogado essa oportunidade fora. Então, irmãos, não jogue a oportunidade que Deus tem te dado. Aproveite essa oportunidade que Deus tem dado para você. Viva para o Senhor. Entregue o teu caminho nas mãos de Deus. Então aqui, nós vamos ver aqui aqueles 3 homens ali que morreram naquela cruz. O primeiro homem morreu no pecado. O primeiro homem não quis se arrepender dos seus erros. Então Dimas, ele morreu no pecado. Ele não quis se arrepender. Ele teve a oportunidade, mas ele não quis. Porque a Bíblia nos dá o direito de escolher. E ele escolheu ir para o inferno. Ele não quis. Ele morreu no pecado. Você tem a oportunidade
de se arrepender. Você tem a oportunidade de entregar a vida para Cristo. Aproveite essa oportunidade, meu irmão. Então aquele primeiro homem, Esdras, que morreu à esquerda de Jesus, ele morreu no pecado. Ele não quis se arrepender dos seus erros. Já o segundo homem, que morreu à direita de Jesus, Dimas, ele morreu para o pecado. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu dos seus erros. Ele reconheceu que ele era pecador. Ele morreu para o pecado. E com isso fez com que ele fosse contemplado pela graça do Senhor. Hoje, eu morri para o pecado. Hoje, eu morri para o pecado para receber a graça do Senhor, porque a graça do Senhor, ela é de graça, meu irmão. Ela já foi paga na cruz. Jesus pagou lá por mim e por você. Você não precisa pagar mais nada. A graça do Senhor é de graça. Então aquele homem lá que morreu à direita de Jesus, ele morreu para o pecado. Precisamos morrer para o pecado, para ter uma vida plena com o Senhor, para sermos um cidadão do céu. Eu preciso morrer para o pecado, para mim poder herdar o reino de Deus. Foi o que aquele homem fez, que Dimas fez. Ele morreu para o pecado. Ele se arrependeu dos seus erros, de tudo que ele havia cometido. Você, irmão, você está tendo uma grande oportunidade de fazer isso. Você está tendo essa oportunidade hoje, porque você não sabe o dia do amanhã. Então, se você tem essa oportunidade hoje, se arrependa. Pede a Deus que manifeste a graça dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Peça a Deus que ele guarde a sua vida. Você tem essa oportunidade de fazer isso hoje. Se arrependa de tudo que você tem feito de errado. Porque às vezes você acha que o que você tem cometido, ninguém está vendo, ninguém percebe, mas ele vê tudo, irmão. Deus esquadrinha coração. Deus sabe agora o que você está pensando. Deus sabe agora o que você está planejando. Então, queridos, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa e entrega na mão do Senhor a tua vida. Faça como Dimas fez. A oportunidade que ele teve diante de Jesus. A oportunidade que ele teve ali do lado de Jesus. Ele entregou a vida nas mãos do Senhor. E ele foi salvo pela graça do Senhor. Agora vamos falar do terceiro homem que morreu naquela cruz. Aquele homem que morreu naquela cruz, ele morreu pelo pecado de toda a humanidade e sem ter cometido pecado algum. É muito forte isso, né, irmão? Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado e sem ter cometido pecado algum. Jesus tem que ter sentido na tua vida, meu irmão. Você precisa se arrepender de tudo que você tem feito. Jesus morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos construir nossa família, para que hoje nós pudéssemos ter o nosso emprego, para que hoje nós pudéssemos estar respirando. Foi a morte dele naquela cruz que nos presenteou com isso tudo, irmão. Então faça uma reflexão na sua vida. E eu te pergunto mais uma vez, de que lado da cruz você está? Vocês puderam ver aqui, um estava à direita, o outro estava à esquerda. O da esquerda não quis se arrepender. Não quis se arrepender. Não amoleceu o coração. E ele foi conduzido ao inferno. O da direita aceitou Jesus.
O da direita se arrependeu. O da direita reconheceu que era falho. Reconheceu que a vida dele precisava de Jesus. Então eu te pergunto, de que lado da cruz você está? Qual é a sua posição da cruz? Qual é o seu posicionamento na cruz? Do lado direito, do lado esquerdo? Qual é o lado que você quer estar na cruz? Faça essa reflexão, meu irmão. Minha irmã, pensa. Pensa bem. Porque é o lado da cruz que você está que vai direcionar o teu caminho. É o lado da cruz que você está é que vai te direcionar se você está indo para o céu ou para o inferno. E eu quero concluir essa palavra com os irmãos e dizer para os irmãos: o ladrão da direita percebeu que ele estava em seus minutos finais de vida e pediu a Jesus que lembrasse dele e morreu para o pecado. O ladrão do lado esquerdo estava morrendo no pecado e se recusou a pedir a Jesus para ajudá-lo. Muitas pessoas, por ter um coração duro, se recusam de pedir ajuda a Jesus. E interessante que tem muitas pessoas que ainda culpam Jesus pelos seus fracassos, pelos seus erros. Tem pessoas que culpam Jesus por tudo que está acontecendo. Irmãos, se arrependam. Se arrependam. Confesse para Jesus. Não seja igual aquele ladrão do lado esquerdo. Confesse seus pecados. Então aquele homem, ele não quis se arrepender. Ele recusou a ajuda de Jesus. Não recuse a ajuda do Senhor, irmão. Porque a melhor ajuda vem de Deus. E ali, o homem do meio, que eu falei que é o centro de todas as coisas, o homem do meio que é o principal da história da humanidade, Jesus. O homem do meio estava ali sozinho, desamparado, sem amigos, sem pai naquele dia, quando ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Zombaram dele, judiaram dele, e mesmo assim ele morreu por mim e por você. As pessoas têm colocado no Face a imagem do carnaval onde eles zombam de Jesus, onde Jesus perde a batalha para o diabo, né? Interessante que Jesus morreu por essas pessoas que hoje zombam dele. Porque Jesus, ele morreu por conta da humanidade. Então, o que eu posso falar para você que talvez tenha virado as costas para Jesus, a vida completa não está aqui, está no céu. Aqui estamos só de passagem. Porque a moradia real está no reino de Deus. Eu sei que um dia dessa terra eu vou passar, mas eu busco a minha morada celestial, que é o reino de Deus. Então que você possa refletir como você tem conduzido a sua vida, como você tem levado a sua vida diante de Deus, o que você tem feito da sua vida. Talvez você possa até pensar, o que eu tenho a ver com isso? Realmente, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Porque Deus te deu o direito de você fazer o que você quer com a tua vida. Então pensa bem, para depois não ter o arrependimento. Porque uma coisa que eu falo para vocês, irmãos, nós temos que tomar a decisão aqui. Porque depois que passarmos desse plano, não tem como mais se arrepender. Tem a passagem do rico e Lázaro. O rico tentou mudar a sua opinião, tentou mudar o seu pensamento. Não havia mais jeito.
Então, pensa aqui, enquanto você tem vida aqui neste mundo, pensa o que você está fazendo com a tua vida, para onde você está levando a sua vida. E a decisão tem que ser tomada aqui. É a decisão aqui que vai decidir para onde você está conduzindo a sua vida. Aquele homem do meio ali, ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui contemplando da graça dele. Então, mais uma vez eu te faço uma pergunta, meu irmão. De que lado da cruz você está? O lado direito ou o lado esquerdo? Pensa bem aí e analisa a sua vida. Pensa bem direitinho como você tem conduzido a sua vida espiritual. Porque aflição todos nós vamos passar. Por tribulação todos nós vamos passar. Mas há uma grande diferença de quem passa tribulação com Deus e sem Deus. Porque Deus está no barco e Ele acalma a tempestade. Então a tribulação com Deus, irmão, se torna um refrigério. Porque depois da tempestade vem a bonança. E Deus quer te abençoar. Então fique com essa palavra. Eu entrego a tua vida nas mãos do Senhor. Faça uma reflexão do dia de hoje. Um dia onde o Senhor foi levado àquela cruz. Olhe para aquela cruz, irmãos, e vê se a morte dele naquela cruz tem algum sentido para a tua vida. Vê se a morte de Jesus tem algo na sua vida. Não despreze a morte de Jesus naquela cruz. Não despreze, irmão. E se você tem algo para se consertar com Jesus, se conserte hoje. Porque Jesus falou para aquele homem, para Dimas: hoje estarás comigo no paraíso. Então o que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer fazer hoje. Ele não quer deixar para amanhã. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Tenha uma noite abençoada. Tenha uma semana de Páscoa abençoada. E que o Espírito Santo de Deus visite o teu lar agora. E que essa palavra ela possa ter penetrado no teu coração. E mais uma vez, irmãos, compartilhe dessa palavra, que ela possa chegar no coração de pessoas que você conheça, que possa estar neste momento desesperada, não sabendo qual é o lado que ela vai. Está a dica, lado direito ou lado esquerdo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou estar fazendo uma oração, entregando a sua vida na mão de Deus. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Pai querido, ó Deus, hoje é um dia tão especial na vida da humanidade, aonde o Senhor foi levado para aquela cruz, Pai. E o Senhor foi levado para aquela cruz para pagar pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a morte do Senhor naquela cruz, ela possa trazer um arrependimento para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Que a morte do Senhor naquela cruz possa ter sentido na minha vida, sentido na vida dos meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, começa a visitar o coração daqueles que têm vivido um coração amargurado, um coração duro, um coração que não libera perdão, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, que essa palavra possa penetrar no coração, um coração duro de pedra, e possa quebrar, Pai, e ali moer aquele coração e fazer um coração novo, um coração de graça, um coração bondoso, um coração amoroso, meu Pai. Ó Deus amado, Pai querido, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos nesta noite que o Espírito Santo de Deus nos encha com o seu amor, com a sua alegria, com a sua bondade. Pai, abençoa a vida de cada um, Deus. A vida de cada um que se prepararam neste momento para estarmos aqui unidos, Deus. Guarde a nossa igreja, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, que possamos passar por esse período
de tribulação, mas que a sua graça esteja sobre nós. E nós somos mais do que vencedores na sua palavra. Deus deu um final de semana abençoado para cada um. E que o Senhor prover na casa de cada um o seu alimento. Em nome de Jesus. E que a sua graça nos basta, Senhor. E que as pessoas possam tomar a decisão certa. Como aquele homem fez ali, que estava à direita do Senhor. Ele tomou a decisão certa, Senhor. Então que possamos tomar a decisão certa de caminhar lado a lado com o Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém, Deus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. E um beijo no coração de todos. Valeu. Valeu, André, meu amado. Tô com saudade de você, rapaz. Apareça aí. Opa, Jonas, um abraço. Valeu, pastor Charlão. Tamo junto. Como o pessoal que tava na live aí. Que Deus abençoe a vida de todos. Valeu. Fiquem na paz do Senhor.